graças a Deus. Graças a Deus, meus amados irmãos, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Quero deixar uma palavra da parte de Deus para a nossa meditação. Aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 58, e o verso de número 11, diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Meus nobres irmãos e amigos em Cristo Jesus, essa noite eu quero falar com vocês uma palavra da parte de Deus subordinado ao tema: e tu serás como um jardim regado. E tu serás como um jardim regado. Lemos esse texto bíblico no livro do profeta Isaías, capítulo 58, e o verso de número 11. Isaías é conhecido por nós, estudantes da Bíblia, como um dos profetas maiores. Haja vista, ele teve um ministério longínquo. Isaías, o seu nome significa Deus salva, Jeová é salvação. Isaías é conhecido como o profeta messiânico. Por quê? Porque Isaías foi o profeta que mais profetizou, que mais falou acerca do nascimento do Messias. Você vai enxergar essa verdade bíblica em Isaías capítulo 7, versículo 14. O texto bíblico vai nos dizer que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamá-lo-ão de Emanuel. Emanuel traduzido quer dizer Deus conosco. Já no capítulo 9, no verso 6 do seu livro, Isaías vem escrevendo dizendo: porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Isaías, ele é um profeta culto. Isaías é um profeta clássico, diferente de Amós, que era o profeta do campo, o profeta boiadeiro. Isaías era o profeta do palácio. Isaías profetizava dentro da cidade. Isaías, ele era casado com uma profetisa, ele tinha 2 filhos. E diz a história que o profeta Isaías, ele viera profetizar durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, os reis de Judá. Diz a história também que Isaías, ele foi morto, cerrado ao meio pelo filho do ímpio rei Manassés, por volta do ano 680 a.C. Agora, esse texto que nós lemos aqui, Isaías capítulo 58, versículo 11, aqui temos 3 atitudes de Deus, 3 coisas que Deus faz, 3 especialidades de Deus e uma promessa. 3 especialidades de Deus e uma promessa. Pastor, qual é as 3 especialidades de Deus? Primeiro, Deus diz que ele vai te guiar continuamente. Depois, Deus diz que vai fartar a tua alma. E terceiro, Deus diz que vai fortificar teus ossos. Então, essas 3 coisas são as 3 especialidades que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai te guiar continuamente. Deus vai fartar a tua alma. E Deus vai fortificar os teus ossos. Qual é a promessa? Está na parte B desse verso, que Deus diz que você será como um jardim regado e você será como um manancial de água. Então, o tema da nossa reflexão essa noite é: tu serás como um jardim regado. Mas, queridos irmãos, eu quero nesta noite me deter
neste verso bíblico. Eu gostaria de esmiuçar um pouquinho cada palavra, cada verso, cada tópico deste verso de Isaías 58, versículo 11, porque aqui nesse verso nós temos um grande tesouro. Aqui nesse verso nós temos uma grande riqueza. Então fique comigo até o final dessa live, até o final dessa reflexão, porque os céus têm algo forte para falar ao teu coração. Observe comigo o texto de Isaías 58, o verso 11. Em primeiro lugar, olha o detalhe, a Bíblia está dizendo: o Senhor te guiará. Perceba, a palavra Senhor está escrita com S maiúsculo, com S de Senhor, com S de soberano. Então, em primeiro lugar, o Deus que vai realizar essas proezas na sua vida é o Senhor. Ele é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele é o teu Senhor. A Bíblia fala que o salmista vai nos dizer no livro dos Salmos, de número 23, o salmista, ele vai chamar Deus de Senhor, e ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, em primeiro lugar, a Bíblia está dizendo que Deus é Senhor. A Bíblia diz que Deus, ele é Senhor dos senhores. A Bíblia fala que ele é o Senhor do sábado. A Bíblia fala que ele é o Senhor da seara. Poucos são ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara para que mande ceifeiros, trabalhadores ocupados para a sua seara. Então, a primeira verdade deste verso bíblico, que contém grandes promessas, é que Deus, ele é Senhor, e ele sendo Senhor da tua vida, ó glória, ele nunca vai estar atrás de ti, ele vai na tua frente, porque ele é Senhor. Observe a Bíblia comigo, a Bíblia fala em Isaías capítulo 45, versículo 2, Deus dizendo para a tua vida nesta reflexão bíblica: eu, o Senhor, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Então o Senhor, ele vai na tua frente nessa noite, ele vai abrindo porta onde não tem porta, ele vai abrindo caminho onde não tem caminho, ele vai te sustentando. Por quê? Porque ele é o Senhor que tem promessas grandiosas para a tua vida. Então a primeira verdade deste verso bíblico é que Deus, ele é o Senhor. O que é que o Senhor faz? O que é que o Senhor realiza? O que é que o Senhor executa? Está escrito explicitamente nesse verso. Olha só comigo, acompanha a Bíblia Sagrada. A Bíblia fala aqui em Isaías 58, versículo 11: o Senhor te guiará, ó glória, continuamente, ou seja, em toda a sua trajetória de vida, o Senhor, ele está te guiando. Isso quer dizer que você não está sozinho. O Senhor te guiará continuamente, ou seja, o Senhor, ele não está somente te guiando hoje, não. O Senhor está te guiando continuamente. Quando fala que o Senhor está te guiando, isso fala do cuidado de Deus para com a sua vida. Então Deus, ele tem muito cuidado para contigo. Por isso que o texto fala que o Senhor te guiará continuamente. Pastor, o Senhor guia, o Senhor guia. Deixa eu contar rapidinho para vocês a história de Israel. Em menos de 3 minutos, a Bíblia Sagrada diz que quando o Senhor tirou o povo dele, os israelitas, da escravidão das mãos de Faraó, o Senhor guiou o povo pelo deserto. Tinha um outro caminho, uma outra rota, que em 40 dias eles chegavam em Canaã, na terra prometida, mas Deus quis dificultar para passar para eles algumas lições preciosas. Então eles precisaram percorrer
40 anos no deserto. Só que o Senhor disse: Moisés, diga ao povo que marche, porque eu irei na frente desse povo. Em outras palavras, Deus estava dizendo: Moisés, eu guiarei esse povo em todo o trajeto do caminho do deserto, eu vou guiar esse povo. Glória ao nome do Senhor. E a Bíblia fala que durante o dia Deus guiava o povo com uma coluna de nuvem. A coluna andava, o povo andava. A coluna se mexia, o povo se mexia. A coluna parava, o povo parava. E à noite, Deus abandonou o povo? Não, porque Deus não abandona. Deus continuou guiando o povo em uma coluna de fogo em todo o tempo. Deus guiou o povo continuamente até a terra prometida, sendo com a providência, suprindo as suas necessidades. Deus fez algo espetacular no caminho do deserto até Canaã. Por quê? Porque a Bíblia fala que o sapato crescia no pé dos meninos, que o sapato crescia no pé dos adultos. A roupa não encolhia e nem envelhecia. Por quê? Era o cuidado de Deus para com Israel. Era o Senhor dos exércitos guiando o povo continuamente. Deixa eu te dizer algo nessa noite. O Senhor, Ele está contigo, porque Jesus veio a este mundo aproximadamente 2000 anos atrás, mas Jesus foi para o Pai, mas Ele deixou uma promessa dizendo: eu vou deixar o Espírito Santo Consolador, que vai estar com vocês todos os dias, até a consumação do século. Então o Espírito do Deus Todo-Poderoso, Ele está te guiando nesta noite. Louvado e engrandecido é o nome do Filho de Deus. A primeira coisa que Deus fala nesse verso é que Ele está te guiando, mas não para por aí, porque o nosso Deus é grandioso, o nosso Deus é bom demais, o nosso Deus faz além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Primeiro Ele te guia e depois Ele fala assim: Ele te fartará a tua alma em lugares secos, fartará. Ele está dizendo que Ele vai suprir cada necessidade da tua alma em lugares secos. Já dizia o salmista: minha alma espera em Deus, no Deus Todo-Poderoso, no Deus que é o Deus da minha salvação. Deus vai fartar a tua alma, ainda que você pense que Deus está distante, mas Ele está perto de você, porque o salmista, no Salmo 42, ele disse: como o servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus, Deus meu, Deus da minha salvação. Então o Senhor, Ele vai fartar a tua alma em lugares secos. Fartar significa Ele vai prover, Ele vai providenciar, Ele vai estabelecer algo espetacular na tua vida e vai acrescentar delícias perpetuamente para a tua alma em lugares secos. Porque em lugares secos? Em lugares secos fala de desertos, em lugares secos fala de dificuldade, em lugares secos fala de adversidade. E sabe o que Deus está dizendo aqui essa noite? Bíblia Sagrada, Isaías capítulo 41, versículo 18: eu abrirei rios no meio do deserto e fonte no meio do nada. Ou seja, Deus é o Senhor que torna o deserto em tanques de água, em mananciais de água, para fartar a tua alma. Tá lembrado? No deserto Deus fez sair mananciais de água da rocha para saciar a sede do povo. Então a segunda coisa que Deus vai fazer na tua vida é: Deus vai fartar a tua alma. Deus está alimentando a tua alma. É por isso que é importante
você ouvir a palavra de Deus. Por que ouvir a palavra? Porque tem muitas pessoas na nossa geração, meus queridos irmãos, que já não dão crédito à palavra. Quantas pessoas que estão sofrendo de comichão nos seus ouvidos. Deus fala, Deus usa o pastor, Deus usa o pregador, Deus usa o profeta, Deus usa tantas pessoas, e tem gente que não dá crédito, está com comichão nos ouvidos, perderam a sensibilidade espiritual, mas Deus quer fartar a tua alma nesta noite. E como é que a tua alma é farta? É simples, quando você para ouvir a palavra. Por quê, pastor? Porque Paulo disse em Romanos capítulo 10, versículo de número 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra de Deus, a tua fé, ela é acrescentada, e a tua alma, ela é fortalecida, e o Deus Todo-Poderoso, ele vai fartar a tua alma, ele vai abastecendo a tua alma. Cada vez que você ouve a palavra de Deus, a tua alma, ela é robustecida pela palavra, a tua alma, ela fica farta da palavra. Então, ouça a palavra do Deus Todo-Poderoso. Então aqui, meus queridos irmãos, em Isaías 58, versículo 11, tem 3 coisas que Deus faz. Primeiro, Deus vai te guiar continuamente. Segundo, Deus vai fartar a tua alma. Terceira coisa que Deus faz, neste verso de Isaías 58, versículo 11, Deus diz assim: Ele fortificará os teus ossos. Olha que interessante, Deus está dizendo que ele vai fortificar os teus ossos, ou seja, os teus ossos, eles não irão enfraquecer. Por quê? Porque Deus está se encarregando de dizer essa palavra para você, que ele está fortalecendo os teus ossos. Olhe para cá, você sabia que o salmista vai nos dizer, vai salmodiar dizendo que de Jesus nenhum dos seus ossos foram quebrados? É verdade, nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado. Por quê? Porque se tem uma coisa que o inimigo respeita, são seus ossos. Por quê? Porque há poder nos ossos de um crente fiel, há poder nos ossos daquele que serve a Deus com fidelidade. Há tanto poder que a Bíblia fala que José, antes da sua morte, ele disse para os seus filhos: não deixe os meus ossos aqui no Egito, eu vou morrer, mas quando eu morrer, pegue os meus ossos e tire daqui os meus ossos, leve para Canaã, não deixe os meus ossos no Egito. Os ossos é tão importante, meus queridos irmãos, que a Bíblia Sagrada, ela vai nos dizer que Israel estava na guerra, Israel estava pelejando, e alguém dos soldados estava morto ali, e morreu alguém, e viram a cova, não sabiam, era a cova de Eliseu, e jogaram o morto dentro da cova de Eliseu. E sabe o que aconteceu? A Bíblia Sagrada diz que aquele morto, ele ressuscitou, porque simplesmente tocou nos ossos de Eliseu, ou seja, os ossos de Eliseu tinha tanta virtude que até depois de morto ainda fazia milagre. Então Deus está falando aqui esta noite que ele está fortificando os teus ossos. Você sabia que no livro do profeta Ezequiel, o vale de ossos secos, antes de Deus trazer vida, antes de Deus trazer carne, antes de Deus colocar nervo, antes de Deus trabalhar nas articulações, o que foi que Deus fez? Deus colocou os ossos de pé, ou seja, Deus ele montou primeiro a estrutura. Por quê? Porque Deus primeiro trabalha na estrutura, para depois trabalhar naquilo que cobre a estrutura. Então, por isso que esse texto está falando que o Senhor, ele está fortificando os teus ossos. Então, receba nessa noite vigor nos teus ossos, receba vida, receba fortalecimento espiritual, porque é coisa de Deus. Nesse texto de Isaías 58, verso 11, ele está dizendo que vai fazer essas 3 coisas. Primeiro, o Senhor, ele está te guiando continuamente. Segundo, o Senhor está fartando a tua alma em lugares secos. E terceiro, o Senhor está fortificando os teus
ossos. Depois que Deus vai realizar essas 3 coisas na sua vida, aí tu serás uma bênção. Olha o que Deus vai fazer na sua vida. Olha que promessa gloriosa. É por isso que eu falo para a gente ler a palavra, para a gente se apegar na palavra, para a gente crer na palavra, para a gente tomar posse da palavra de Deus. Olha o que Deus vai fazer na tua vida. Primeiro, ele fala assim, que tu serás como um jardim regado. O jardim, ele é bonito. O jardim, ele é coberto de flores. O jardim, ele chama atenção pela sua beleza. As flores têm cheiro. Então, o jardim é algo glorioso. E aqui, Isaías está dizendo, o Senhor está dizendo, que Deus vai fazer com você de tal maneira que você será como um jardim regado. Por que o jardim regado? Porque um jardim seco, um jardim que você esquece, um jardim abandonado, um jardim que não é molhado, um jardim que não vê água, ele fica feio. Mas a Bíblia fala que tu serás como um jardim regado. Regado do quê? De água. E a coisa boa quando o Senhor rega o nosso jardim, quando o Senhor molha o nosso jardim. Você sabia que o profeta, ou melhor, que o sábio Salomão, no livro de Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 16, Salomão falou assim: levanta-te, vento norte, e vem tu, ó vento sul, e assopra no meu jardim, para que o meu jardim sinta o perfume dos seus aromas. Deixa eu te dizer algo nessa noite. O vento, a eficácia, o poder do vento, a atividade do vento é muito importante para o fortalecimento das plantas dentro do jardim. Se não ventar, as plantas morrem. Se não ventar, se o sopro do vento não vier e não soprar no jardim, não há beleza, não há vida, não há flores, não há fruto. O jardim não fica bem regado se não passar por ele o vento do Espírito Santo. Então Deus está dizendo que tu serás como um jardim regado. Sabe o que é isso? É que o vento do Espírito, ele está soprando dentro do teu jardim nessa noite. É por isso, queridos, que a Bíblia fala em João capítulo 3, versículo de número 8, que o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Então a Bíblia fala que tu serás como um jardim regado. Agora, para nós finalizar a nossa fala, a última parte diz assim: tu serás como um manancial, cujas águas nunca faltem. Oh glória! Deus está dizendo aqui essa noite que quando o vento do Espírito passar e soprar no teu jardim, tu serás como um jardim bem regado. Mas se não estivesse bom, na verdade já está bom, mas como Deus faz além daquilo que você pensa ou imagina, Deus está dizendo: não vou fazer de você somente um jardim regado, mas eu vou fazer de você um manancial, cuja as águas nunca faltem. Oh glória, eu estou pregando nessa noite para pessoas que foram chamadas para ser mananciais de água viva. Dentro de você jorra um manancial de água viva. Não é eu que estou falando, é a Bíblia quem diz, meus queridos irmãos. Tá lembrado? João capítulo 7, versículo 37, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus se colocou em pé e disse assim: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque dentro de você jorrará uma fonte que saltará para a vida eterna. Ou seja, dentro de você
tem uma fonte, tem um manancial de águas viva. E tem muitas pessoas que precisam ser edificadas pelo poder dessas correntes, desses mananciais de água viva que corre dentro de você. Então pega essa palavra, pega essa promessa. Você não é uma cisterna rota, você não é um tanque parado, você não é um lago de águas turvas, não. Deus acabou de falar com você, Deus está falando com você. Tu serás um manancial de águas vivas, cujas as folhas, cujas as águas nunca faltam. É por isso, está lembrado do Salmo 1, versículo 3, pois tu serás como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto certo, na estação certa, e tudo quanto fizer prosperará. Então fique com esta palavra, as 3 especialidades de Deus e uma promessa: tu serás como um jardim regado, cujas águas nunca faltam. Bendito seja o nome do Senhor, que vocês possam meditar nessa boa palavra da parte de Deus. Isaías 58, versículo 11, tu serás como um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca faltam. Então, aonde você chegar, seja um manancial de água viva. Aonde você chegar, não se esqueça que você é um jardim regado pela água do Espírito e que você é um manancial que jorra águas vivas, águas cristalinas. Fique com essa palavra, que o eterno Espírito Santo possa falar melhor dentro da sua vida, dentro do seu coração. Meus queridos irmãos, antes de passar aqui para o Levita Paulo, temos um canal no YouTube e eu gostaria que você fosse até o nosso canal. Entra lá, Pastor Jocelino Barbosa, boa é essa palavra. Pastor Jocelino Barbosa, boa é essa palavra. Vou repetir. Pastor Jocelino Barbosa, boa é essa palavra. Vai lá no YouTube. Lá no YouTube você vai encontrar em nosso canal mais de 300 vídeos. Olha, é uma gama de vídeos. Tem muitas reflexões, mais de 300. Tem algumas mensagens pregadas na igreja, tem algumas gravadas em casa, uma reflexão mais básica como essa. Então você pode entrar lá, você pode curtir, pode assistir todas as mensagens, tá certo? Entre no nosso canal, nos ajude em nome de Jesus. Pastor Juscelino Barbosa, boa é essa palavra. Que Deus te honre no nome do Senhor.